Oi, Raridade, tudo bem? Espero que você esteja bem. Já faz 6 meses que eu tô aqui em Portugal, morando em Lisboa, e muitas pessoas entram em contato para saber como foi essa escolha, como foi a mudança para cá, como foi o ingresso no mestrado na Universidade de Lisboa. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, beleza? Eu já pensava em fazer um mestrado, o mestrado já estava dentro dos meus planos pessoais. E eu tinha só decidido dar um tempo nisso depois de 2 processos seletivos na Universidade de Brasília, nos quais eu passava nas provas, mas na análise de projeto eu não obtive êxito nas 2 tentativas que eu fiz. Então, como eu tinha outros projetos também, eu decidi dar um tempo nesse do mestrado. E foi inclusive na época que eu fiz a minha formação para o coaching, acabei me dedicando mais a essa área, fazendo várias formações, e até o início da minha atuação como coach foi a partir desse momento. Só que as coisas na nossa vida acontecem na hora que elas devem acontecer, né? E o mestrado foi mais ou menos assim. Existia um desejo no meu coração, né? Por questão de organização e não é privilégio, não, quando você coloca uma coisa em primeiro lugar? Prioridade. Por questão de organização e prioridade, eu acabei dando prioridade para o coach naquela época. O coach me fez fazer uma viagem maravilhosa para a Itália, que era um sonho meu, que estava na minha dream list. Se você já passou por um processo de coach, sabe do que eu estou falando. Eu acabei realizando esse sonho de ir para a Itália, mochilar lá durante um mês. E foi nessa viagem que eu conheci uma brasileira, a Fabiana. Um beijo, Fabiana, se você estiver me assistindo, que estava fazendo o mestrado aqui em Lisboa. E o marido dela está fazendo doutorado. E quando a gente se conheceu providencialmente na Fontana de Trevi, tivemos ali uma conversa rápida, não sabíamos que éramos da mesma área direito, e depois disso trocamos WhatsApp, e nas conversas é que eu fui descobrir que ela estava estudando em Lisboa, fazendo um mestrado. E óbvio, pro histórico que eu tinha, quando você numa circunstância dessa escuta alguém falando que está estudando na Universidade de Lisboa, que ela é da área de direito, como é que você não ia fazer alguma pergunta, né? Era óbvio que eu ia perguntar. E foi nesse momento que as coisas começaram a ter um novo brilho. Eu comecei a perceber que era possível eu vir, busquei essas informações e vou compartilhar com vocês um pouco como foi essa chegada minha até aqui. A Universidade de Lisboa, ela abre processo seletivo uma vez ao ano. Se eu não me engano, as inscrições já estão abertas, porque o ano letivo aqui é diferente do ano letivo no Brasil. Então as aulas começam no final de setembro, início de outubro. A maior espera minha estava ali entre final de junho, julho, para saber se eu estava admitida ou não no mestrado. Existem 4 especialidades aqui na Universidade de Lisboa. A especialidade que eu escolhi é relacionada às ciências jurídico-filosóficas. Pelo site da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, você tem acesso a todas essas especialidades, as ementas das disciplinas dos anos anteriores, e foi assim que eu fui levantando as disciplinas que eu poderia me identificar ou não. E como que foi para participar do processo seletivo? O processo seletivo na Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, que é a experiência que eu tive, você vai precisar mandar a sua documentação relacionada a diploma, histórico, currículo, documentação pessoal, e eles vão fazer uma seleção extremamente objetiva. Esse é um ponto muito positivo no processo seletivo da Universidade de Lisboa, analisando a média final do seu curso. Nem é mesmo cada disciplina. Um dos documentos solicitados é inclusive a média final no curso que você cursou, no meu caso, o curso de Direito. Por meio dessa média, eles fazem uma análise dos candidatos que estão participando do processo seletivo e fazem a seleção. Se eu não me engano, no ano que eu entrei, nós éramos mais de 300 brasileiros vindo estudar na Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, distribuída nessas linhas que eu falei para vocês. É uma surra de brasileiro por aqui. A maioria dos meus colegas são brasileiros. Aqui há uma tendência de se escolher um mestrado diferente depois do pós-Bolonha, ou seja, acontece muito dos europeus fazerem um mestrado prático,
que o nome já diz, né? É para você exercitar a carreira que você escolheu. Então, geralmente está vinculada a uma área que você quer desenvolver o seu trabalho, quer se especializar. É como se fosse a nossa pós-graduação, mas extremamente voltada para a prática e com título de mestrado. Ou seja, se você entrar no site, você verá que lá tem o mestrado prático e o mestrado científico. O que eu me inscrevi, e é o que eu estou participando, é o mestrado científico. Por que eu me identifiquei mais e inclusive escolhi este? Porque é exatamente esse que se equivale, até mesmo pela questão de carga horária, ao nosso mestrado no Brasil. Eu ouvi dizer que o mestrado prático hoje também tem validade no Brasil, mas eu não cheguei a aprofundar pesquisas sobre isso, não posso dar maiores detalhes, se realmente procede essa informação. Mas o mestrado científico eu posso assegurar para você que você pode fazer com tranquilidade. Existe um vínculo entre Portugal e Brasil nesses mestrados, então eu desconheço de algum colega que tenha feito o mestrado e não tenha conseguido depois essa validação no Brasil. Mas a gente precisa sim passar por essa validação, até onde eu sei também. Um detalhe importante sobre o mestrado, além desse processo seletivo ser objetivo com base em documentação, ou seja, você não vai apresentar, como acontece muito no Brasil, o projeto que você pretende desenvolver na dissertação. Isso não vai acontecer aqui, pelo menos até agora a regulamentação é essa, por meio dos históricos e média da graduação. O primeiro ano de mestrado aqui é bem diferente do Brasil em termos de avaliação. Por quê? Nós temos aqui 2 anos de mestrado. O primeiro ano do mestrado é totalmente dedicado a assistir a aula, presença, avaliação de apresentações de texto, apresentação de seminário. Isso vai depender muito dos professores e o famigerado relatório. Se você estuda na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos que participar, além da metodologia científica, de mais 3 disciplinas, 2 obrigatórias, dependendo da linha que você escolher, e uma optativa, que é a que você escolhe. Como eu estou na área de ciências jurídico-filosófica, as minhas 2 obrigatórias é filosofia do direito, a segunda obrigatória é teoria da justiça e o problema da verdade. A minha optativa foi direitos fundamentais, com a ementa toda voltada para a dignidade da pessoa humana, e metodologia científica. Então, nessas 4 disciplinas, você precisa fazer relatório para cada uma delas. E você precisa obter aprovação, uma média, depois final dessas 4 disciplinas. Então significa que você tem que atingir a média para passar para o segundo ano do mestrado. Nesse primeiro ano é como se você estivesse ainda em seleção, porque só se você obtiver média de todas essas disciplinas é que você passa para o segundo ano do mestrado, e é só no segundo ano do mestrado que você vai começar realmente a amadurecer a ideia, a amadurecer um projeto de dissertação. Mas além disso, o que eu posso te dizer é o quê? A Universidade de Lisboa é uma universidade pública, de fato, mas o serviço público aqui em Portugal, ele é de coparticipação. Isso significa que você paga uma parte, não é totalmente gratuito. Uma parte positiva na Universidade de Lisboa é que o que a gente paga de propina, aqui é chamado propina, as mensalidades escolares, o que a gente paga de propina é o mesmo valor que um cidadão europeu paga. Algumas faculdades de Portugal, eu tenho conhecimento, cobram um valor diferenciado para estrangeiro. Isso não acontece na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, a propina anual atualmente é de 1.500 euros. Esses 1.500 euros podem ser divididos em algumas mensalidades, a critério do aluno, ou ele pode pagar de uma vez. No segundo ano do mestrado, depois que você é admitido, como eu acabei de explicar nas disciplinas anteriores, você paga um novo valor de propina anual para o desenvolvimento da dissertação e depois a defesa. E quanto a essa parte de agendar a dissertação, orientação, eu não posso dizer para vocês ainda, porque eu ainda não passei por isso. Mas talvez seja uma boa opção para você no Brasil, que tenha condições de estar no exterior por um ano pelo menos. Eu, por exemplo, as minhas aulas começaram no final de setembro e terminarão agora, dia 13 de julho. Então, é uma opção para quem puder ficar fora um ano nesses estudos. Tem muita gente que tem licença para estudo, ou até mesmo já tem ali um dinheiro reservado para isso e tal, e aí você precisa realmente estar aqui um ano. Por quê? Não é obrigatório você estar aqui o segundo ano.
É muito interessante você estar aqui, até por causa da sua base de pesquisa, proximidade com o orientador, bibliotecas, acesso a bibliotecas, não só em Portugal como também na Europa, mas não é obrigatório. Então acontece muito dos alunos brasileiros virem para cá, cumprirem essa carga horária, essa participação nas aulas durante um ano e depois eles voltam para o Brasil, mantendo contato com o orientador online e esporadicamente vindo a Portugal, até porque a defesa precisa acontecer aqui, né? E aí vai depender muito do seu orientador também. Eu ainda não passei por isso, então eu não posso dar muita informação. Para você vir, você vai precisar de visto, né? No meu caso, o visto é de estudante. Como a minha comprovação foi a aprovação no mestrado, o meu visto de estudante sai com prazo de mestrado, então eu tenho um visto de 2 anos. E você precisará levantar esse visto no consulado, né, da sua região de domicílio. No meu caso foi o consulado de Portugal em Belo Horizonte. Depois que você obtém esse visto, é que você já pode dar entrada no país e aqui você precisará passar por uma bateria de providências relacionadas à autorização de residência. Isso quer dizer o quê? O visto, ele te autoriza a ficar aqui, se eu não me engano, ele sai até com 4 meses, mas nesse período, nesses meses, quando você chega em Portugal, você tem que tomar providências para obter o cartão de residência, que parece um cartãozinho de crédito mesmo, que é a identidade que todo português tem. A nossa é bem semelhante, só que aparece, o que está escrito lá é uma autorização de residência. E ali tem todos os nossos dados, qual o tipo de visto que foi concedido, e é assim que a gente se identifica aqui. Então a gente não fica andando com o passaporte e o visto. Visto é para você entrar e depois tomar as providências aqui em Portugal. E olha que é muita providência, é muito lugar que a gente precisa ir, é muita burocracia, é muita comprovação, papelada, mas nada que ninguém sobreviva quanto a isso, né? Mas você precisa de um visto. Um detalhe com relação ao visto de estudante: se você tem família, você pode obter esse visto de estudante e a sua família vai pedir agregação. Então nada impede que você venha com a sua família. Uma outra coisa interessante que é bom vocês saberem é que o visto de estudante existe possibilidade de autorização de emprego. Você pode trabalhar. Só que o importante é você saber que para você trabalhar, você tem que ter autorização do setor responsável de estrangeiros aqui. Então, o que eu posso dizer, eu ainda não passei por essa experiência também, mas eu tô vendo colegas passarem, que é o seguinte: você precisa ter uma promessa de emprego para obter a autorização. O problema é que os agendamentos demoram pra caramba e muitos empregadores não têm interesse de empregar estudantes por causa desse vínculo, dessa necessidade de autorização, e eles sabem como que funcionam as coisas nesse setor específico. Se você pretende fazer o mestrado aqui e necessariamente precisar trabalhar, você precisa ter muito bem claro isso. As datas de agendamento demoram bastante, você pode até conseguir alguma coisa, mas não vai estar de maneira legal dentro do país, e isso é péssimo, porque você também não tem como cobrar direitos, não é mesmo? Então, se você quiser fazer tudo legalizado, você precisa estar ciente que o visto de estudante autoriza sim você trabalhar, mas essa autorização ela é pendente do setor de estrangeiros. E para obter essa autorização, você tem que se apresentar já com uma promessa de emprego. Então, na verdade, vai depender muito da sua relação com o empregador, do interesse do empregador em aguardar a autorização para que você comece a trabalhar. Acho que ficou claro, né? Como eu disse, essa minha partilha é relacionada à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tá bom? Eu cheguei a participar de um processo seletivo na Faculdade de Psicologia, da mesma universidade, da Universidade de Lisboa, só que eram bem menos vagas. No caso dessa que eu participei, era um mestrado, inclusive multidisciplinar, relacionado à neurociência, que é uma área que eu tenho muito interesse, e eu cheguei a participar, só que eram só 20 vagas, e aí eu não preenchi os requisitos. Eles acharam que o meu currículo era muito legal, né, muito voltado para o direito, e acabei não sendo admitida. Então toda a partilha que eu tô fazendo para vocês aqui é relacionada à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, beleza? Vocês podem obter todas as informações no site. Agora, nessa mesma época do ano, todas as outras faculdades de Portugal também abrem. E eu tô falando de Portugal porque muitos brasileiros se interessam por Portugal até por causa da facilidade da língua. Uma coisa também importante saber, pelo menos na minha experiência,
é que os professores pedem muito leitura em inglês. Pelo menos inglês e espanhol a gente precisa ter. Então, se você não estuda, nunca estudou inglês e espanhol, tem que vir sabendo que isso uma hora vai ser pedido. Então, no mínimo que você vai ter que ter é disposição para usar tradutores se você não consegue fazer uma leitura sozinho. Eu tô aqui para te contar que é possível. No meu caso, eu sou servidora pública de um tribunal de justiça e nesse vínculo meu como servidora pública eu não tenho licença para estudo. Então, o que aconteceu para eu estar aqui? Eu tinha férias prêmio vencidas, né? Adquiridas e vencidas. Então, eu solicitei essas férias prêmio. Tive a compreensão, né, dos meus superiores para a autorização dessas férias prêmio. Além dessas férias prêmio, eu vou juntar férias regulares para que eu consiga realmente assistir todo o período de aulas. Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu preferi chegar atrasada do que sair antes. Então eu vou conseguir ficar até o último dia de aula, que é dia 13 de julho, se Deus quiser. E é assim que eu tô aqui. Uma coisa importante para você ter ideia também é a questão do câmbio, né? Aqui a outra moeda, uma das minhas dificuldades principais é essa questão do câmbio. Por quê? Eu cheguei aqui, o euro estava 3,89. Hoje, a última pesquisa que eu fiz, o euro está 4,35. Então, eu tô aqui para te falar que é possível, se você quiser, você pode se planejar para isso, é possível acontecer, só que você precisa ter ideia de que é uma realidade que talvez não seja tão fácil como as pessoas falam, que é você mudar para um país estrangeiro, mesmo que a língua seja mais próxima. Por fim, se todas essas informações foram legais para você e você acredita que pode ser um bom caminho estudar em Portugal, eu me coloco à disposição se você tiver interesse de adquirir uma consultoria comigo. Eu posso atender você pessoalmente para sanar todas as suas dúvidas, passar todos os sites que você vai precisar acessar, como que foram todas as questões que eu passei para obter a minha autorização de residência, como que funcionou toda a questão do visto, documentação, enfim, uma consultoria que pode ajudar você ter todas as informações necessárias de uma forma condensada e não ter que passar por tudo que eu passei, porque na verdade os levantamentos foram todos de pessoas que já tinham vivido a experiência, pesquisar no Google para saber como que funcionava ou não, isso gasta um tempo danado. Eu me coloco à disposição e você pode entrar em contato pelas minhas redes sociais para a gente marcar essa consultoria, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha ajudado você, pelo menos, clarificar as possibilidades dos seus estudos. Um beijo, paz e bem!